Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 de maio para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 21 de 3 de 2025, mais uma vez nesse formato um tanto quanto diferente, até porque a gente está com alguns problemas aqui no nosso computador para gravar a tela e converter o arquivo, então vão ter que se sustentar aqui com a minha carinha mesmo. Bora aqui para nossa análise do dia, com as melhores opções dos jogos que teremos hoje na NBA e calendário bem recheado, então vamos aqui com o nosso filtro, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo, isso é o mais importante, e é assim que a gente consegue entrar em tips mais interessantes, com mais chances de lucratividade e menores riscos de head, beleza? Vamos começar aqui com Wizards e Magic, mas não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like para a gente continuar trazendo o vídeo para vocês. A meta é de apenas 120 likes para esse vídeo de hoje. Só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, se inscrever no canal, não custa nada e ajuda demais, beleza? O nosso grupo VIP está aqui do lado. Não se esquece de chamar lá no WhatsApp para poder conferir todas as informações. Apenas R$30 no primeiro mês para você garantir acesso ao grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, favoritos da noite, melhores zebras, melhores under, melhores over e muito mais, além das nossas tips com odds superiores e totalmente aprofundadas lá, beleza? Falando de Wizards e Magic, o Washington Wizards hoje joga em casa, mais uma vez com a sua péssima defesa. Do outro lado, os principais jogadores estão à disposição, Paulo Banchero e Franz Wagner, então eu acredito hoje em uma boa pontuação do Orlando Magic. Hoje a gente tem aqui uma linha de acima de 109,5 pontos para o Orlando Magic, que apesar de jogar como visitante não ser um ataque espetacular, enfrenta um time que permite que eles pontuem bem, tá? É só de estar em torno de 1,57, lembrando que o Orlando Magic nos últimos 9 jogos contra esse adversário que eles têm hoje, que é uma das 5 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA, um dos piores aproveitamentos em defesa de mano a mano contra esse rival nos últimos 9 confrontos, a equipe dos Wizards marcou 110 pontos ou mais em todos esses confrontos, sem jogar nenhuma prorrogação e teve uma média de 122,4 pontos por partida, beleza? Quando a gente fala aqui especificamente do Washington Wizards, podemos observar o quão ruim eles são na defesa. Como eu disse para vocês, uma das mais frágeis que a gente tem na NBA e é um dos times mais rápidos que a gente tem na liga. Então eles cedem muitas posses de bola por minuto, o que permite que a gente sonhe com esse acima dele. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Miami Heat e Houston Rockets e também de Utah Jazz e Boston Celtics, porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês, tá? E aí a gente já volta aqui a avaliar as outras partidas para vocês. Mas para essa partida especificamente, a gente espera uma boa pontuação do Boston Celtics, não poderia ser diferente. Assim como o Orlando Magic enfrenta o Wizards, que é uma péssima defesa, o Boston enfrenta outra defesa terrível, que é essa defesa do Utah Jazz. Vamos de mais de 111,5 pontos do Boston Celtics e a gente vai duplar aqui com um handicap positivo bem esticado do Miami Heat. Eles que têm uma freguesia aí, venceram os últimos 9 jogos consecutivos contra a equipe do Houston Rockets. Vamos no handicap de mais 12,5, ou seja, a gente pode perder por até 12 de diferença, só não pode perder por 13 ou mais. Bom, acontece que o Houston Rockets nos últimos 16 jogos que eles fizeram, é verdade que eles venceram a maioria, tá? Eles estão numa sequência de 8 vitórias consecutivas, mas eles não costumam vencer por largas vantagens dos seus adversários. Se a gente for observar aqui, nos últimos 20 jogos especificamente, onde eles conseguiram aqui vencer 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos, dessas vitórias, contra o Toronto eles não cobriram esse handicap, contra o Phoenix, Minnesota, contra o Bucks e também contra o San Antonio Spurs, eles também não conseguiram cobrir. Não cobriram aqui também contra a equipe do Orlando Magic, que eles enfrentaram recentemente, contra a equipe do Phoenix Suns, mais uma vez que eles enfrentaram recentemente, contra os Bulls, não cobriram também contra o Philadelphia 76ers, péssimo e muito desfalcado, e não cobriram também contra o Orlando Magic recentemente, ou seja, na grande maioria desses últimos 20 jogos e dessas vitórias que eles tiveram. Só que quando a gente fala aqui de confrontos diretos, e é aqui que a coisa fica interessante, a gente tem 9 vitórias consecutivas do Miami Heat, e a última vitória do Houston em cima do Miami foi em 2019. Naquela ocasião, eles venceram por 9 pontos de diferença, tá? Então, assim, não é o suficiente para cobrir esse handicap. Na verdade, foram por 9 pontos de diferença exatamente. Não deu para cobrir esse handicap, consequentemente, é o que a gente busca para hoje, que o Miami Heat, pelo menos, se mantenha perto do placar. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito do Boston Celtics, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, o Utah Jazz e seus últimos 20 jogos, quantos pontos eles sofreram para os seus adversários.
Podemos observar aqui que o Utah Jazz, além de ser uma defesa muito ruim, eles jogam num ritmo muito alto. Então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus adversários. Então podemos observar que dentro desses últimos 20 jogos eles sofreram 121,9 pontos de média, sofreram 114 no último encontro contra o Boston Celtics, que é um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, nesse momento o segundo melhor ataque da liga. E como eu disse, o Jazz é péssimo defensivamente, a segunda pior defesa da NBA. Eles sofreram mais de 111,5 pontos em 19 desses 20 jogos que a gente recortou. Então é muito interessante a gente ficar de olho nessa linha, nessa duplinha, e as duas coisas devem acontecer. Mas vamos falar aqui a respeito de mais uma dupla que a gente tem para trazer para vocês. Vamos falar aqui a respeito de Pelicans e Timberwolves, porque a gente depende de um jogador. Sim, não poderia ser diferente. O Anthony Edwards enfrenta hoje a pior defesa da NBA por 100 posses de bola. É um jogador que vem pontuando muito bem, então vamos na sua linha de pontuação baixa, mais de 21,5 pontos para o Ant-Man. E aí, a gente vai duplar aqui com outra partida que a gente tem no dia. Vamos duplar aqui com a boa pontuação do Detroit Pistons, que enfrenta hoje o Dallas Mavericks. Jogando em Dallas, mas ainda o Mavericks muito desfalcado, tá? Então a gente vai colocar aqui mais de 111,5 pontos do Detroit e mais de 21,5 pontos do Anthony Edwards, fechando essa odd em torno de 1,50. Vamos falar primeiro a respeito do Edwards, que é um dos grandes talentos que a gente tem na NBA hoje, tá? Se a gente for falar aqui a respeito dos últimos 10 jogos dele, ele teve 29,4 pontos de média, ele conseguiu superar a casa dos 21,5 pontos em 80% dessas partidas, e quando a gente organiza aqui por data, ele vem de uma sequência aí de 5 jogos consecutivos com pelo menos 28 pontos, o que também é muito interessante. Marcou 29 contra o New Orleans Pelicans, que é uma das piores defesas de bola de 3 de toda a NBA, é uma das piores defesas que a gente tem na liga, e para jogadores da posição do Anthony Edwards especificamente, a gente está falando aqui de um New Orleans Pelicans que é um dos times mais vazados da NBA. Ele vem jogando como shooting guard, né, na carreira, mas no geral ele é um point guard, e para essa posição de point guard, o New Orleans Pelicans é o segundo time que mais permite bolas de 3. Beleza? Então a gente tem a perspectiva aqui dele pontuando bem, e do Detroit Pistons também pontuando bem. O Detroit, que nos últimos 10 jogos não só teve uma média interessante, 119,1 pontos por jogo. É verdade que eles enfrentaram várias defesas ruins, eles foram também um dos times mais rápidos da NBA dentro desse período. E com velocidade, mesmo que você não seja tão eficiente, você tem mais chances de um over. E a gente está falando aqui de um Detroit Pistons que foi o segundo time mais rápido da NBA dentro desse recorte. O Dallas nos últimos 10 jogos também foi top 7 ali de times mais rápidos da liga, então a gente deve ter muita correria, pouca defesa do lado dos Dallas e com isso uma boa condição dos Pistons pontuarem bem. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Dallas Mavericks, defensivamente, quando a gente fala em relação à eficiência defensiva, eles foram uma das 10 piores defesas e eles sofreram 129,1 pontos de média, um número absurdo, não jogaram nenhuma prorrogação e eles sofreram pelo menos 122 pontos em todos esses 10 jogos, até pela falta de pivô, de um jogador big mais pesado. O time está jogando num ritmo alto, um time leve, mas que consequentemente vem sofrendo muitos pontos. E aí do outro lado a gente tem um Pistons, que marcou 119,1 pontos nos últimos 10 jogos, como eu disse para vocês, e eles conseguiram ali superar essa marca que a gente busca para hoje em 80% das partidas, ou seja, marcaram 115 pontos ou mais, ou seja, mais de 112 em 8 desses últimos 10 jogos. Não conseguiram contra o Oklahoma City Thunders e nem contra o Golden State Warriors. Só que se a gente for pegar aqui, a gente está falando de um Thunder que é a melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, de um Warriors que é a 7ª melhor defesa no geral. O Dallas é uma das 10 piores defesas da liga e, como eu disse para vocês, nos últimos 10 jogos eles foram a 2ª pior defesa, na verdade, melhor, corrigindo aqui para vocês. Fechado? Então a gente tem um cenário aqui bem interessante para esses dois overs, mas vocês podem misturar, tá? Se você gosta ali da pontuação do Anthony Edwards, mas não gosta da pontuação, na verdade, do handicap ali, sei lá, do Miami Heat, por exemplo, e nem da pontuação que a gente indicou dos Pistons. Pô, dupla ali com a pontuação do Celtics, garanto que vai ser interessante. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui a respeito de Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Lembrando que as partidas que a gente pula, a gente traz para vocês análise lá no nosso grupo VIP. Essa é uma partida que eu acredito num over, tá? Por mais que a gente tenha aqui o Nikola Jokic de fora, a gente ainda tem o Russell Westbrook com muitos minutos de quadra e é um jogador que por si só sempre faz com que o ritmo, o pace dos times que ele joga aumente. Ele também não é mais hoje um grande defensor assim, deu uma melhorada das últimas temporadas, é verdade, mas deve ser um jogo leve, com muita correria, dificuldades para pontuar do Denver. Pode ser que apareça, mas a linha está muito baixa. Vamos de mais de 221
5 pontos totais. E para justificar essa nossa tip, a gente tem o Denver Nuggets quase como uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posse de bola. Um time que nos últimos 15 jogos marcou 118,8 pontos e sofreu 120,1. Dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Só que quando a gente pega aqui os confrontos diretos contra os Blazers, é um festival de pontuação, superando nos últimos 5 jogos consecutivos essa marca que a gente busca para hoje, e com uma média de 128,6 pontos feitos pelo Denver, 117,4 sofrido. O que dá uma média aí de mais de 245 pontos totais nos últimos 5 jogos entre essas duas franquias. O Denver é um time que joga e deixa jogar, fica ainda mais exposto sem o Nikola Jokic, e o Portland Trail Blazers recentemente vem tendo um ataque interessante, vem se aplicando um pouco mais nas suas partidas, e o over me parece o melhor caminho nessa partida. Então a gente tem a pontuação do Orlando Magic, o handicap positivo do Heat contra os Rockets, duplado com a boa pontuação do Boston, a pontuação do Anthony Edwards, duplada ali com a boa pontuação dos Pistons, e um over na pontuação total no jogo entre Blazers e Nuggets. Hoje eu acredito na vitória do Orlando Magic. Entre vitória dos Rockets e o handicap positivo do Heat, eu prefiro o handicap positivo do Heat. Gosto da vitória do Timberwolves, mas a odd está muito baixa, não vale o risco. O OKC deve vencer sua partida também. 76ers e Spurs, dois times que não estão nem aí para a temporada. Então eu prefiro ficar de fora dessa partida, porque não dá para confiar em dois times que não querem levar a sério. Então eu vou ficar de fora de praticamente tudo aqui. O Dallas Mavericks deve perder sua partida para os Pistons, mesmo jogando em casa. E por fim, Boston deve sair vencedor. Portland Trail Blazers e Nuggets é um jogo mais equilibrado, Clippers e Grizzlies também. Eu vou ficar de olho para tomar uma decisão lá no VIP. E o jogo entre Suns e Cavs, eu acredito na vitória dos Cavs. Mas odd 1,29 para os Cavs não dá, principalmente nessa sequência de 3 derrotas seguidas, a pior sequência deles empatada, né, com outra que eles tiveram de 3 derrotas também até aqui. E vão jogar fora de casa, então eu esperaria essa odd melhorar um pouquinho, ver a escalação, ver se eles vêm aqui com seu timezinho completo, até porque o Garland é dúvida para hoje. Beleza? Então, olho nas escalações e a gente vai trazer pra galera as melhores opções ali de zebras, melhores jogos over e under e muito mais no VIP que tá aqui do lado. Chame no WhatsApp, garanta sua vaga, tem grupo gratuito, link na descrição, e segue também a gente lá no Instagram, @cesta de trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!